Minha pergunta, talvez para si hoje, é: o que fez Abraão dizer para os seus servos: apenas eu e a criança iremos subir para adorar, e depois eu e Isaac voltaremos? Se ele sabia que estava indo sacrificar Isaac. Por quê? Porque Abraão tinha certeza, tinha a prova de que mesmo que eu sacrificasse o meu filho Isaac, Deus era capaz de ressuscitar Isaac e eu haveria de voltar com Isaac. Deixa a promessa descer. Deixa a promessa eu não sei o que se passa com você, eu não sei as angústias que você tem vivido, eu não sei os dias difíceis que você tem vivido, mas olhe para o céu e lembre que é um Deus que olha por você, que luta por você, que está a todo momento zelando pela tua vida, e Ele requer somente uma coisa de você: que você o adore em espírito e em verdade. Que você o exalte em espírito e em verdade. Que nós o adoramos em espírito e em verdade. Aleluia. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são para te olhar. O meu coração pra te amar, meu maior desejo hoje. Oh Deus, me ama, Senhor, por ti. Meu Deus, simplesmente te adorar, aleluia. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar. Meu coração pra te amar, meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aleluia. Respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. A fé é a certeza das coisas esperadas. O que quer dizer? Que a fé, ela trabalha com a certeza, não com a dúvida. A fé é a garantia daquilo que esperamos. É uma garantia daquilo que você espera. Em outras palavras, é um penhor, algo que você tem certeza que irá acontecer enquanto você espera. Não é algo que te coloca em dúvida. E depois diz que a fé é a prova das coisas invisíveis. A prova das coisas invisíveis. Isto quer dizer, a evidência daquilo que não se pode ver fisicamente. O que quer dizer? Que sempre que você tiver fé, você terá uma evidência, você terá uma prova. Todos nós temos fé. Para você sair da sua casa e ir ao trabalho, você precisa de fé. Para você pegar o ônibus ou pegar o teu carro e alguém estar a conduzir por si, ou quando você quer fazer uma viagem, você sobe num avião. Para você subir naquele avião e confiar no piloto que está a conduzir aquele avião, está a pilotar aquele avião, você precisa de fé. Porque você não sabe em que condições que o piloto está. Você não sabe se o piloto está bêbado. Se o piloto não tem carta de condução. Você não tem essa informação. Mas o que te leva com que você suba mesmo assim? É porque em algum momento você tem fé. Então todo ser humano tem uma medida de fé que Deus lhe deu. Só que, porém, a fé que a Bíblia fala, que a palavra de Deus fala, não é essa fé que nós carregamos no dia a dia.
para vivermos o dia a dia, precisamos da fé. Mas quando Deus fala da fé, não está a falar dessa fé que você tem. Quando a gente pergunta a alguém, você tem fé? E a pessoa responde na hora, tenho fé. Não é dessa fé que Deus está a falar. Não é dessa fé que a palavra de Deus está a falar. Em algum momento nós confundimos. Pensamos que a nossa fé natural é a fé que Deus está a falar. Não. A fé de Deus, ela não falha. Mas a nossa fé, a sua fé, pode falhar. Por isso que muitas das pessoas, às vezes, se decepcionam. Dizem que eu tive fé, coloquei fé, mas não deu certo. Por quê? Porque você está a usar a sua fé. E a sua fé não é a fé de Deus. Porque a fé de Deus é impossível ela falhar. Quando a Bíblia fala de fé, quando a Bíblia diz que Abraão teve fé, que fé é esta? O que é isso de fé? O que é essa fé que alcança, que não falha? O que é que Deus está a falar? Como ouvimos que a fé é a prova. O que quer dizer quem tem fé? Tem prova. Tem prova. Tem evidências. Se você diz, eu creio, eu tenho fé que isto vai acontecer, então você precisa ter uma prova. Precisa ter uma prova. Qual é a prova que você tem? Que isto irá acontecer, que a promessa irá se cumprir. Porque se você não tiver uma prova, então em algum momento a sua fé irá falhar. Isto quer dizer que a fé que você tem não é de Deus, mas é uma fé do homem. Porque a Bíblia em Hebreus 11 já diz que a fé é a certeza e a fé é a prova. Quando Abraão foi dado a promessa de que você será pai de nações, Abraão fez uma pergunta muito interessante a Deus. Disse, Senhor, qual é a evidência? Como saberei de que isto irá acontecer? O que Abraão estava à procura era de uma certeza e de uma garantia. E quando Abraão perguntou, qual é a certeza, qual é a prova daquilo que estás a me dizer, Senhor? A palavra de Deus diz que Deus abriu os olhos de Abraão e viu aquilo que estava no futuro, o povo de Israel na terra do Egito a se multiplicar. Então, esta foi a prova, a evidência que Abraão teve, porque Abraão viu o futuro de uma forma clara. A fé não é um sentimento. Muitos de nós confundimos a fé e o sentimento. Por quê? Porque a fé, ela age sobre a palavra de Deus. Enquanto os sentimentos, eles agem sobre aquilo que você ouve, que você sente, que você pensa e aquilo que você vê. Uma das coisas que nesse sacrifício que Deus pediu a Abraão que tinha que ter, era 1, o fogo, 2, o cordeiro. Abraão tinha que passar pelo fogo. Abraão tinha que ser purificado e ser testado e depois ser aprovado ou chumbado. Abraão tinha que passar pelo fogo. Muitas das vezes, antes de Deus cumprir algo na sua vida, uma promessa na sua vida, Deus vai te permitir com que você passe pelo fogo. A promessa, ela não vai somente se cumprir. Antes do cumprimento da promessa, Deus permitirá com que você passe pelo fogo. E o segundo ponto, Abraão tinha que ter o cordeiro. Porém, sabemos que no fim do sacrifício não houve cordeiro. Talvez você possa perguntar, como assim, apóstolo? Como assim que não houve cordeiro? Sim, no sacrifício que Abraão fez, não houve cordeiro. O que Deus pediu é cordeiro, mas no fim não houve cordeiro. Porque Abraão leva Isaac como cordeiro. Mas quando o anjo aparece e diz a Abraão, não toque no seu filho. A palavra de Deus diz que Deus abriu os olhos de Abraão. E Abraão viu um carneiro. Não um cordeiro, um carneiro. E quando Abraão é perguntado com seu filho, cadê o cordeiro? Abraão, ele diz que Deus mesmo
irá prover o cordeiro, não o carneiro. Então, Deus, quando abre os olhos de Abraão, ele provê um carneiro para Abraão, para substituir o lugar de Isaac. Mas, porém, não havia cordeiro. Por quê? O carneiro tomou o lugar de Isaac. Mas o sacrifício que Deus realmente queria tinha que envolver o cordeiro. Para Abraão, Deus deu um carneiro no lugar de Isaac. E quanto ao cordeiro, Deus haveria de prover, assim como Abraão tinha dito, que Deus mesmo haverá de prover o cordeiro para si mesmo. E Deus proveu. Porque anos mais tarde, ele trouxe o verdadeiro cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Anos mais tarde, depois de passarem, Deus enviou o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Não o carneiro, mas o verdadeiro cordeiro, assim como Abraão tinha profetizado, que Deus mesmo, ele mesmo, é que trará o cordeiro para si mesmo. E há 2000 anos atrás, Deus proveu o cordeiro, e este cordeiro morreu no madeiro, morreu na cruz para tirar todo o pecado da humanidade. Vou repetir. A nossa responsabilidade é de cumprir com a palavra de Deus. É de cumprir com as instruções de Deus. Enquanto a responsabilidade de Deus é de cumprir com as suas promessas. Aleluia. Pai Abraão não permitiu que o seu amor por Isaac atrapalhasse a sua relação com Deus. Ele amava tanto Isaac, mas Abraão não permitiu com que o seu amor por Isaac atrapalhasse a sua relação com Deus. Muitas das vezes existem coisas ao nosso redor que amamos tantos, que acabam nos atrapalhando com a nossa relação com Deus. Às vezes é um filho, às vezes é família, às vezes é trabalho, às vezes seja lá alguma diversão, às vezes é um vício que acaba atrapalhando a nossa relação com Deus. Você não deve amar mais a sua família, mais do que a Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse, se você ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua família, mais do que a mim, você não é digno de entrar no meu reino. Então não deve haver um bloco que separe você e Deus. Entre você e Deus, o caminho deve estar aberto. Não deve ter alguém interferido, nem seu marido, nem tua esposa, nem teu filho, nem seu trabalho, nem mesmo teu ministério não deve estar interferido. O caminho tem que estar limpo e aberto. E Abraão provou isso, de que o seu amor por Isaac não haveria de atrapalhar a relação que ele tinha com Deus. O que tem atrapalhado a sua relação com Deus? O que tem tirado o teu foco com Deus? O que tem servido como uma muralha entre você e Deus? Pois o Senhor Jesus Cristo disse que vale a pena um homem entrar coxo no reino de Deus do que entrar por inteiro com tudo que ele tem e arder no inferno. Então tudo aquilo nesta noite que tem atrapalhado a sua relação com Deus, queime, corte. Se é a sua mão, corte-a. Se é o seu pé, corte-a. Se é a sua boca, talvez seja fofoca, corte-a, elimine. Se são más amizades que têm cortado a sua relação com Deus, elimine essas amizades do seu telefone, da sua lista de contatos. O que tem atrapalhado? O que tem sido um bloqueio entre você e Deus? Talvez seja a sua família, porque acho que essa é a parte mais sensível. É a parte mais sensível. Quando a gente fala de família, é algo mais sentimental.
porque mexe com o nosso ser. Mas mesmo assim, o Senhor diz que olha, forte, porque isto poderá te levar a um outro lugar que não é o reino de Deus. Sim. Forte. Deixa com que o caminho esteja limpo. Aleluia. Deixa a promessa acontecer.